Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula 3, onde nós vamos fazer uma introdução do nosso módulo 3, que é sobre a análise exploratória de dados bidimensionais. A análise exploratória de dados, a gente já viu que é uma fase essencial no processo do conhecimento do conjunto de dados. Então, uma boa apresentação dos dados é capaz de demonstrar de forma rápida características importantes como a amplitude, o grau de simetria, o quão concentrado ou disperso os nossos dados estão, onde eles estão concentrados, entre outras informações. A análise bidimensional, que a gente vai começar a conversar hoje, ela busca entender se um par de variáveis apresenta alguma relação. E se sim, se é possível, então, medir o grau desse relacionamento. Vamos só fazer uma revisão. Quando a gente estudou a análise unidimensional, lembra que ela tem como objetivo identificar as principais características dos nossos dados e eventuais anomalias, né? Que podem ser resultados do registro incorreto ou de uma dispersão elevada. Quais foram as técnicas que a gente viu na análise unidimensional ou univariada? Foram as distribuições de frequência, que eram as tabelas, e os gráficos. E outra técnica que a gente viu foram as medidas resumo, que eram as medidas de locação, medidas de dispersão, separatrizes, entre outras. Então, essas eram as técnicas que a gente utilizava na análise unidimensional. Para o quê? Identificar essas principais características. A análise bidimensional, como eu já disse, ela tem o objetivo de verificar a relação entre as variáveis. E essa relação pode ser de dois tipos. Pode ser a relação espúria, que eu vou explicar aqui para vocês agora. O que é uma relação espúria? Você vai falar, meu Deus, que nome, que palavrão. Calma. Uma relação espúria pode ser, se eu perguntar a relação entre o número de filmes que aparecem o Nicolas Cage por ano e o consumo de margarina. Aí você vai falar, qual a relação? É uma relação espúria. Já vou explicar para vocês o que é. Ou então, se eu perguntar o número de filmes que aparecem o Nicolas Cage por ano e o consumo o número de mortes por afogamento em piscina, né? Por queda na piscina. Será que tem alguma relação? E o consumo de margarina por ano com o número de divórcios em uma determinada cidade. Todas essas são relações espúrias, tá? Elas são relações que, por coincidência, tá? Mas olha só como se comportam os valores para vocês verem que coincidência. O número de mortes, então, por afogamento na piscina, com o número de vezes que aparece o Nicolas Cage lá no filme, por ano. Olha só, é um comportamento muito parecido. E o de divórcio com o número de consumo de margarina. Então, olha que similar, bem parecido o comportamento dessas duas variáveis. Olha só que interessante, outros exemplos. Então, temos aqui o consumo de queijo per capita com o número de pessoas que morreram asfixiadas em cobertas ou colchas, né, na cama. Olha só como é o comportamento, como é similar o comportamento dessas duas variáveis. E a idade da Miss América com o número de mortes por objetos a vapor, né? São relações espúrias, são relações que são coincidência. Mas na relação espúria, também a gente pode ter um outro exemplo, que é esse site que eu deixei para vocês, se vocês quiserem ver mais relações como essa, tá? Então, é um site bem interessante, bem legal, e dá pra gente ver essas correlações. Outro exemplo de relação espúria é aqui, ó. O consumo de sorvetes e ataques de tubarões. Você vai falar assim, meu Deus, qual que é a relação? Pensa comigo, né? Então, nós temos a praia, que é onde os tubarões vivem. E o que acontece? Quando você vai à praia, o consumo de sorvete na praia é maior. E
o tubarão, se a pessoa vai à praia, a pessoa vai estar susceptível ao ataque do tubarão. Então, eu tenho uma outra variável que está influenciando essas duas variáveis que eu estou analisando, que é o número de ataques de tubarão com o consumo de sorvete. Então, as duas, olha ali, né, não tem relação o ataque de tubarão com o consumo de sorvete, né? A pessoa que é atacada por tubarão toma sorvete, ou quem toma sorvete é atacado por tubarão, não tem relação, tá? É claro que vai ter relação com o quê? Com a ida à praia, né? Então, a ida à praia vai influenciar essas duas variáveis. Então, o ataque tubarão e o consumo de sorvete é uma relação espúria, que ela tem uma outra variável que causa essas outras duas variáveis que a gente está discutindo. Então, a relação espúria pode ser por coincidência, como a gente viu nos outros exemplos, ou então ter uma outra variável que influencia as duas variáveis que a gente está estudando. Outra relação que nós temos é a relação de casualidade. Então, por exemplo, se a pessoa fuma e se ela tem câncer no pulmão. Essas duas variáveis podem ter relação. É uma relação que a gente chama de casualidade. Então, ocorrer uma pode causar, né, ou ter o efeito da outra. Porém, em estatística, a gente consegue dizer se existe relação entre as variáveis. Nós não vamos ter ferramentas para falar se essa casualidade... a gente vai ter ferramenta para falar que existe a causalidade, mas a gente não vai saber falar o sentido dessa relação. Mas você vai falar, como assim? Bom, eu não vou saber falar se quem fuma pode ter causa câncer no pulmão, ou se quem tem câncer no pulmão fuma. Então, eu não consigo falar o sentido ou determinar o sentido dessa relação, mas eu consigo falar que tem relação, ok? Vamos lembrar aqui que as variáveis, os tipos de variáveis. Então, as variáveis podem ser classificadas em qualitativas e quantitativas. Lembra que a gente já discutiu sobre isso? Volte lá no segundo vídeo, né, na parte 2 da nossa primeira aula. Então, quais são os tipos de variáveis? Qualitativas e quantitativas. Então, quando a gente for analisar a relação de duas variáveis, a gente precisa prestar atenção, a gente precisa entender quais são os tipos de variáveis que nós estamos analisando. Lembra que eu falei para vocês que por isso que a gente tinha que entender quais eram os tipos das variáveis? Porque eu justifiquei. Porque cada variável vai ter uma forma de ser trabalhada. E aí aqui é algo muito importante. Olha só, se eu quiser relacionar ou estudar o relacionamento de duas variáveis qualitativas, eu vou ter uma forma de análise. Então, quando eu posso ter, né, as combinações de duas qualitativas. Então, por exemplo, se a pessoa pegou o COVID ou ela é fumante. Então, COVID sim ou não, fumante sim ou não. Então, duas variáveis qualitativas. Ou eu posso ter a combinação de duas variáveis quantitativas. Então, casos de doenças respiratórias. Então, eu vou ter o número de casos de doenças respiratórias. Versus quem? Os focos de queimadas na Amazônia. Então, número de queimadas que eu tenho na Amazônia. Então, duas variáveis quantitativas. Uma variável quanti e uma variável quali, também é uma combinação. Então, a gente vai ter uma análise diferente para quando eu tenho esse caso. Então, um exemplo seria se a pessoa tem o COVID ou não, então sim ou não, qualitativa, versus a idade, que é o quê? Uma variável quantitativa discreta. Essas relações, gente, então quando eu trabalho com qualitativa, pelo menos uma variável qualitativa, geralmente a gente chama a relação de associação. E quando eu tenho duas variáveis quantitativas, a gente chama de correlação, tá? Não é uma convenção, porém é algo que a gente pode estar deixando mais claro as nossas análises. As técnicas de análise bidimensional são similares às técnicas unidimensionais. Porém, quando a gente for fazer a distribuição de frequência, tanto em gráfico quanto em tabela,
a gente vai ter que fazer essa distribuição conjunta das duas variáveis. Ou então, ao invés de ter uma distribuição de frequência simples, eu vou ter uma tabela de contingência, ou uma tabela cruzada, ou uma tabela que a gente chama de dupla entrada. Tá? E em relação às medidas que a gente pode calcular das variáveis, a gente vai adicionar algumas medidas que vão quantificar o grau de relacionamento entre as minhas variáveis analisadas. Para cada um dos casos que eu acabei de falar, então, quando eu tenho duas qualitativas, ou duas quantitativas, ou uma quali e a outra quantitativa, nós vamos ver aqui esses 3 exemplos. E para realizar agora o primeiro exemplo, nós vamos utilizar esse banco de dados, tá? Então, se você fica curioso, quiser olhar esse banco de dados, é só clicar, vou deixar o link aqui na descrição do nosso vídeo e no Moodle. Tem aqui também o material no Moodle, é só clicar e acessar o banco de dados. Eu espero vocês para a próxima parte da nossa aula, onde a gente vai colocar em prática essas análises. Então, a gente vai fazer caso a caso com esses dados, tudo bem? Então, até a próxima. Espero que vocês assistam aí os nossos exemplos. Até mais!